Quinto e último pilar da inteligência emocional proposto por Daniel Goleman: as habilidades sociais. Quem mais aí tem dificuldade de lidar com o outro? Quando a gente pergunta o que caracteriza um líder com boas habilidades sociais, é comum a gente ouvir respostas como: alguém que se comunica bem, alguém que sabe negociar, aquele que possui facilidade para trabalhar em equipe, ou então que consegue influenciar pessoas. Falando em influenciar pessoas, eu estava assistindo um documentário essa semana, Conversando com um Serial Killer, A Mente de Charles Manson. Gente, durante as investigações sobre como que ele conseguia exercer tanto controle psicológico, sabe o que ele falou? Que ele utilizou as técnicas daquele famoso best-seller de desenvolvimento pessoal, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, para estruturar a sua seita. Gente, por favor, usem o conhecimento para o bem, tá? Voltando. As habilidades mencionadas, elas parecem insuficientes quando a gente observa aquilo que realmente acontece nas organizações. Todos nós, a gente conhece pessoas extremamente comunicativas que encontravam enorme dificuldade para construir relações de confiança. A gente também já encontrou profissionais discretos, pouco expansivos, até reservados, mas que conseguiam mobilizar equipes inteiras justamente porque as pessoas confiavam na forma como ele conduzia o trabalho. Ou seja, comunicar-se bem e construir boas relações são coisas complementares, mas diferentes. Uma apresentação, ela pode ser tecnicamente impecável e ainda assim não produzir confiança. Um feedback pode ser estruturado de maneira correta e ainda assim deixar no outro aquela sensação de que não foi compreendido. Da mesma forma que uma conversa simples, sem nenhuma técnica sofisticada de comunicação, pode fortalecer profundamente uma relação, quando existe abertura para a escuta e respeito pelas diferenças, além da coerência entre aquilo que é dito e aquilo que é vivido. Então, o que exatamente são as habilidades sociais? Olha, vocês já perceberam unanimidade em equipes em relação a um líder que eles elegeram, certo? Tem aquele líder que ocupa um cargo porque a empresa elegeu ele, mas existem aqueles líderes que são escolhidos pelos próprios colaboradores. São chamados líderes eleitos. Repara na maneira como eles agem quando recebem uma opinião diferente da deles durante uma reunião, ou quando alguém admite um erro importante, quando alguém da equipe demonstra insegurança diante de uma nova responsabilidade, ou mesmo quando ele precisa gerir um conflito, quando uma decisão difícil precisa ser comunicada. É nesses momentos, muito mais do que em apresentações inspiradoras ou aqueles discursos motivacionais, que uma equipe começa a compreender quem é de fato seu líder. Ao longo do tempo, as pessoas observam muito menos aquilo que o líder diz sobre seus valores e muito mais a maneira como esses valores aparecem nas situações em que são colocados à prova. É muito simples a gente defender a importância do diálogo quando todo mundo está concordando. A dificuldade vem quando tem uma discordância importante e ela precisa ser enfrentada. Também é muito fácil afirmar que os erros fazem parte do processo de aprendizagem. Só que a experiência da equipe ela vai ser construída pela forma como esses erros são recebidos. E aquele discurso sobre colaboração, aquilo lá cai por terra, quando as pessoas percebem que pedir ajuda, compartilhar dúvidas ou reconhecer limites vai produzir um constrangimento e vai até ameaçar a sua posição dentro da equipe. Daniel Goleman descreve habilidades sociais como a capacidade de administrar relacionamentos, influenciar pessoas, construir redes de colaboração e conduzir mudanças. Vamos olhar isso por outro ângulo. A gente já falou aqui, né, de autoconhecimento, que é a capacidade de reconhecer a própria experiência emocional. A gente falou também de autorregulação, que trata da maneira como a gente lida com aquilo que a gente sente. A gente falou da automotivação, que diz respeito à relação que construímos com o próprio trabalho. E falamos também sobre empatia, que é a nossa capacidade de compreender a experiência do outro. As habilidades sociais, então, representam um momento em que todos esses processos vão deixar de ser apenas experiências internas e vão passar a ganhar forma nas relações. Dizendo de outro modo, né, as habilidades sociais são que tornam visível a qualidade da inteligência emocional que a gente construiu aqui ao longo desse percurso, dessa série. Pensa comigo, as pessoas não têm acesso direto ao nosso autoconhecimento, às nossas intenções ou aos nossos processos internos. Elas conhecem nossa liderança pela forma como se sentem quando trabalham conosco. Quando a gente observa equipes que trabalham bem juntas,
principalmente durante muitos anos, é comum atribuir esse resultado à competência técnica das pessoas ou à qualidade dos processos da organização. Isso, sem dúvida, exerce uma influência importante, mas não é a única coisa que explica, tá? Em toda equipe existe um espaço, que é o chamado espaço das relações. É nele que as pessoas decidem se vale a pena pedir ajuda, admitir um erro, compartilhar uma preocupação, apresentar uma ideia ainda inacabada. Também é nesse espaço que se define a qualidade da colaboração. Esse aspecto costuma passar despercebido porque ele raramente faz parte dos indicadores de desempenho. As organizações elas vão medir produtividade, prazo, faturamento, turnover, absenteísmo, uma série de outros resultados importantes, mas elas demoram a perceber isso quando percebem os motivos pelos quais uma equipe deixa de conversar com liberdade. Por que ela começa a esconder problemas ou passa a evitar determinados assuntos. Exemplo, imagina um líder que interrompe frequentemente as pessoas durante as reuniões. Talvez ele faça isso porque ele pensa rápido demais ou tenha receio de perder o fio do raciocínio, talvez esteja ali apenas tentando tornar a reunião mais objetiva. Só que independente da intenção, depois de algum tempo a equipe aprende que determinadas falas dificilmente chegam ao fim. Pensa agora em outro perfil de gestor que, diante de um erro, ele procura primeiro compreender o que aconteceu antes de decidir que medidas serão tomadas. Isso não significa ausência de responsabilidade nem tolerância com falhas repetidas. Isso vai significar apenas que a investigação está antecedendo o julgamento. As duas situações ensinam alguma coisa para quem trabalha naquela equipe. No primeiro caso, as pessoas tendem a selecionar mais cuidadosamente aquilo que elas vão dizer. Algumas deixam de apresentar ideias, outras vão esperar o momento certo em que o líder esteja mais receptivo. Há também quem conclua que determinadas contribuições simplesmente não valem o esforço, então não vou nem compartilhar. No segundo caso, o aprendizado é diferente. As pessoas elas percebem que existe espaço para explicar o contexto de uma decisão, para reconhecer suas dificuldades e discutir alternativas antes que qualquer conclusão seja formada. É assim que as relações organizacionais vão adquirindo consistência. Não é por causa de grandes eventos ou discursos inspiradores, mas sim pela repetição de pequenas experiências que ensinam dia a dia, pouco a pouco, como que aquele ambiente funciona. Patrick Lencioni estudou equipes de alta performance e observou que a confiança ocupa uma posição central na qualidade das relações de trabalho. Mas a confiança que ele fala não se resume à honestidade ou ao cumprimento dos compromissos. Ela vai envolver a possibilidade de mostrar vulnerabilidade sem que isso seja imediatamente transformado em fragilidade. Porque imagina, quem que quer ser liderado por alguém fraco, né? Olha, durante muito tempo acreditou-se que um bom líder deveria transmitir segurança o tempo todo, demonstrando absoluto domínio sobre qualquer situação. Aos poucos, as pesquisas em comportamento organizacional começaram a mostrar que a coisa não é bem assim. Equipes, elas tendem a confiar mais em líderes que conseguem reconhecer limites, admitir quando não possuem todas as respostas e convidar outras pessoas para construir soluções. Tem uma diferença muito importante entre insegurança e vulnerabilidade. A segurança frequentemente ela paralisa decisões e impede que responsabilidades sejam assumidas. A vulnerabilidade, por outro lado, ela vai aparecer quando alguém reconhece honestamente os próprios limites, sem abrir mão da responsabilidade de conduzir a equipe. A gente está falando aqui da qualidade da presença que o líder consegue oferecer nas relações. Todo mundo aqui já trabalhou com pessoas cuja presença tornava as conversas mais tensas. Antes mesmo de qualquer decisão, já tinha ali uma expectativa de defesa, de justificativa, você já é com aquela sensação de ai meu Deus. Da mesma forma, quase todos conhecemos líderes cuja presença produzia um outro efeito. As pessoas sentiam mais à vontade para pensar, para perguntar, discordar, construir soluções em conjunto. As habilidades sociais se manifestam nesse território menos visível. Elas aparecem na forma como um desacordo é conduzido, na capacidade de preservar o respeito durante um conflito, na disposição para reconhecer uma boa ideia apresentada por outra pessoa e principalmente na coerência entre aquilo que o líder espera da equipe e aquilo que ele próprio demonstra em suas relações. Com o passar do tempo, essa coerência ela vai passar a funcionar como uma referência para o grupo. O grupo aprende por observação quais atitudes fortalecem ou enfraquecem as relações naquele ambiente. As habilidades sociais, então, ajudam a construir um contexto
em que a confiança vai deixar de depender das características individuais de cada pessoa e vai passar a fazer parte da maneira como a equipe aprende a trabalhar em conjunto. Mas, Janane, e essa concordância de que as habilidades sociais pertencem apenas às pessoas naturalmente comunicativas? Meus amigos, as pessoas não nascem com facilidade para estabelecer relações, para negociar conflitos ou influenciar equipes. Elas nascem sem dente, elas não sabem falar, tudo isso se aprende. Ninguém está limitado pela própria personalidade, isso é uma crença limitante. Algumas das lideranças mais respeitadas não são necessariamente as mais extrovertidas, também não são aquelas que falam melhor ou ocupam mais espaço nas reuniões. Muitas vezes o que as distingue é a forma como conseguem sustentar a qualidade das relações ao longo do tempo. Isso acontece porque as relações de trabalho não são construídas apenas por aquilo que dizemos, elas são construídas principalmente pela previsibilidade que oferecemos às pessoas. Previsibilidade aqui não estou falando de rigidez, não, tá? Significa que a equipe consegue sim antecipar com alguma segurança a maneira como o líder costuma lidar com situações importantes. As pessoas sabem que um erro vai ser analisado antes de qualquer conclusão precipitada, sabem que uma divergência vai poder ser discutida sem que se transforme imediatamente em um conflito pessoal. Elas sabem que decisões difíceis vão ser explicadas com respeito, ainda que nem todos concordem com elas. Essa previsibilidade vai produzir um efeito importante sobre a confiança. Quando a gente não sabe como que alguém costuma reagir, grande parte da nossa energia, ela deixa de ser dedicada ao trabalho e passa a ser utilizada para tentar antecipar o comportamento desse líder. A gente vai começar a medir as palavras, a gente vai evitar determinados assuntos, a gente vai calcular cuidadosamente o momento de fazer perguntas ou apresentar uma opinião diferente. Então, parte da energia que poderia estar sendo utilizada para resolver problemas passa a ser direcionada para administrar relações percebidas como imprevisíveis. Por outro lado, quando existe confiança na maneira como o líder conduz as relações, essa necessidade, as pessoas elas deixam de gastar tanta energia tentando proteger a própria posição e passam a investir mais energia naquilo que efetivamente precisa ser resolvido. E importante, tá? Nenhuma equipe acorda em determinado dia decidindo confiar mais ou menos no seu gestor. A confiança ela vai sendo construída ou enfraquecida a partir dessas pequenas experiências que se repetem ao longo do tempo. Aquela conversa que é conduzida com respeito, o desacordo que não se transforma em hostilidade, o compromisso assumido e cumprido, uma decisão difícil explicada com transparência, uma crítica feita preservando a dignidade de quem recebe. Isoladamente, cada uma dessas situações parece pequena, só que quando isso se acumula durante meses, anos, é isso aí que passa a definir a qualidade das relações dentro da equipe. Por isso que é um equívoco imaginar que influência nasce principalmente do carisma. O carisma pode despertar admiração, facilitar uma apresentação, pode até mobilizar pessoas durante algum tempo, mas a influência que permanece, ela se desenvolve quando existe coerência entre aquilo que o líder espera e aquilo que ele demonstra no próprio comportamento. Quando o gestor espera abertura ao diálogo, mas ele reage defensivamente a críticas, a equipe percebe essa incoerência. Quando ele incentiva a autonomia, mas controla cada detalhezinho do trabalho das pessoas, ele está transmitindo outra coisa. O mesmo acontece quando fala sobre colaboração, mas transforma divergência em disputa pessoal. As pessoas elas aprendem muito mais observando do que ouvindo o discurso sobre valores organizacionais. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de propor uma observação ali para os próximos dias. Escolha uma conversa que você considera importante. Ser ali um feedback, uma conversa de alinhamento, uma discussão sobre prioridades, sei lá, um diálogo informal com alguém da equipe. Quando você terminar essa conversa, procure responder essas 4 perguntas. Como que a outra pessoa provavelmente se sentiu ao sair dessa conversa? A gente normalmente avalia uma conversa pelo que a gente consegue dizer ou pela decisão que foi tomada, né? Com menos frequência, a gente se pergunta como é que aquela experiência foi vivida por quem estava do outro lado. Segunda pergunta: em que momento eu realmente escutei? Em que momento apenas esperei a oportunidade para responder? Porque, assim, muitas vezes a gente até permanece em silêncio durante toda a fala do outro, só que a gente está ali o tempo todo matutando e preparando a resposta para a gente dar para essa pessoa.
Quando isso acontece, a escuta deixa de ser um espaço de compreensão e passa a ser só um intervalo antes da nossa própria argumentação. Terceiro, houve algum momento em que eu mudei minha compreensão da situação a partir daquilo que eu ouvi? Olha, uma conversa em que nada do que o outro diz produz qualquer pensamento, revisão sobre a maneira como a gente está compreendendo a situação, merece uma reflexão. Por fim, faço uma última pergunta. Se essa conversa acontecesse novamente amanhã, tem alguma coisa na minha forma de conduzir que eu faria diferente? Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante a gente desenvolver o hábito de olhar para as relações com o mesmo cuidado que a gente dedica para os resultados. Ao longo dessa série, a gente falou sobre 5 pilares da inteligência emocional. A gente começou pelo autoconhecimento, passou pela autorregulação, discutiu automotivação, refletiu sobre empatia e chegamos a habilidades sociais. É muito interessante perceber que nenhum desses pilares vai funcionar de forma isolada. Um líder pode comunicar-se muito bem, né? E ainda assim ter dificuldade para reconhecer as próprias emoções, pode compreender profundamente as pessoas, mas encontrar dificuldade para regular a própria impulsividade, pode se tornar altamente motivado e, ao mesmo tempo, construir relações marcadas pela desconfiança. Na prática, essas competências se desenvolvem de maneira integrada, cada uma amplia a outra. E é justamente essa integração que começa pouco a pouco a modificar a forma como uma liderança é percebida pelas pessoas. E no próximo vídeo a gente vai aprofundar no tema o líder como exemplo. Até a próxima. Beijo!